Vonei tem uma belíssima história, eu acho que ele tem um belíssimo negócio, mas eu não quero ser o Bruno filho do Vonei, quero ser o Bruno que trilhou os seus próprios objetivos, atrás dos seus sonhos, e é isso que eu venho fazer. Eu quero seguir sozinho, porque eu acredito em algumas questões que talvez para eles não façam sentido, mas se para curtos histórias. Fica muito uma admiração, uma gratidão muito grande pela minha família, principalmente meu pai, minha mãe e meus irmãos, tudo que a gente já construiu. Então eu acho que tem que ir com medo, sim. Acho que o medo, o frio na barriga é super normal, né? E hoje em dia empreender tem essa questão de altos e baixos. Olá pessoal, tudo bom? Mais uma vez estamos aqui no podcast Bodega de Negócio. Esse projeto que é um projeto maravilhoso. Para quem ainda não sabe, nosso projeto Bodega de Negócios é para incentivar jovens empreendedores a nunca desistirem dos seus sonhos. Por quê? Pode dar certo, né? Vai dar certo. É isso aí, muito bom. Então, queremos começando falando dos nossos patrocinadores. Vamos falar da Sud, nosso chopp, melhor chopp da Serra Gaúcha. E hoje nós vamos conhecer a cerveja, a nova garrafa da cerveja da Sud. Maravilhosa. Opa, isso aqui é do chopp, vai ver a garrafa. Vamos falar do Hotel da Londres. Vamos falar do nosso patrocinador Auto Tradição, Auto Estilo Veículos. Vamos lembrar aqui o nosso amigo Emiliano, da Di Paolo Galeto. Vamos falar da nossa patrocinadora e nossa âncora. Foco Contabilidade, a ele. As sempre, malhas Gedon, né? Malhas Gedon, ó, que veste Bodega de Negócios. Calorzinho, fica quentinho nesse inverno, então, uma maravilha, né? Vamos falar também da Progin Academia, mais que uma academia, nosso amigo Falcão, todo mundo aqui, não todo mundo não, 70% malha na Progin. O Pedrosa. Pedrosa Importes, ó, olha, tá chegando aí sem querer, assim, tá vindo vários clientes, né? Viu? Olha só, né? Que tal, né? Os dois? Quem sabe, né, cara? É isso aí. Beleza, deixa eu ver se tem mais umas aí que nós temos que comentar. Mais um, Conex Marketing Digital. Vamos falar da Cristo Rei Materiais Elétricos, nossa amiga Isabel, tudo para sua casa, tudo para sua empresa, que tem de tudo lá. Bora lá, Cristo Rei Materiais Elétricos. E não podemos deixar de falar, claro, né? Vamos pedir para o nosso convidado aqui como que está a carne. Muito boa, muito boa. Começamos, eu cheguei aqui muito bem recepcionado. Carne de chope, né, cara? Então, Casa de Carne dos Amigos. Abraço, Joel. Sempre, nosso queridão. Sempre, né? Nossos melhores caras estão lá, né? E ele manda pro Bodega de Negócios. É isso. Muito bom, então. Hoje, então, mais uma vez, né, com um convidado especial, um jovem empreendedor. Já empreendeu em vários ramos, ele vai falar aqui para nós, né? Quais são os ramos que ele já empreendeu. Marqueteiro também, né? MBA, né? Marketing com ênfase em vendas. Marketing com ênfase em vendas. Eu marketing com vendas com ênfase em negócios. Muito bom. Bruno, seja bem-vindo. Ele, seja bem-vinda também. Obrigada. E, Bruno, então, fala para nós aí, como que começou? Quem era o Bruno quando criança? O que que a família fazia quando tu era jovem lá? De onde vem essa veia empreendedora? E aqui eu quero deixar também, né? Fiquem atentos, se inscrevam no canal, porque tem mais, né? Tem Brás. Nós estamos falando aqui Bruno Beninho, né? Aí depois tem Vinícius e assim vai. E a turma é grande. A turma é grande. É gêmeos, né? É gêmeos. É trigêmeos. Trigêmeos. Então nós vamos conhecer os trigêmeos aí. Vamos conhecer o negócio de cada um aí. Tá vindo por parte, porque senão é muita gente, né? E aí tem que ser muita carne, tem que ser muito show. Não, Então tem. vai fracionando um pouco. A família é grande A e família o é grande. empreendedorismo na veia, Bruno. É verdade, é verdade. Primeiramente, agradecer pelo espaço, pelo convite. Seja bem-vindo. Realmente, eu venho de uma família empreendedora. A gente nasceu em Goiânia, os 3 irmãos. Que legal. E na época meu pai trabalhava na Tramontina, ele era representante comercial. E acabaram indo morar pra lá. E aí minha mãe ficou grávida e a gente acabou nascendo em Goiânia. Nós foi em 87, logo depois a gente acabou vindo pra cá. Em função do, acho que foi o 7 de 87, e alguns crianças faleceram na ocasião. E também eles estavam sozinhos com 3, né?
É fácil. Não, não é nem um pouco fácil, eles acabaram voltando. Então, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa veia empreendedora que eu tenho, que nós temos, vem muito da questão dos meus pais. Minha mãe também, por muitos anos, ela teve um empreendimento dela, fez um período afastado, e depois começou a empreender novamente, quando nós éramos um pouco mais velhos. E meu pai já toda a vida empreende, né, no ramo imobiliário. E eu acho que cada um de nós tem algumas particularidades, porque por mais que nós somos trigêmeos, as personalidades são diferentes, né? As vontades, os sonhos são diferentes. E por isso que até quando o Baga me convidou, eu falei, olha, eu acho que é legal a gente ter esse momento, nós três, mas eu acho que também é legal a gente poder ter um momento individual, porque são histórias diferentes, e a gente tem caminhos diferentes, e visões diferentes, seja de negócio, seja de família, mas como um contexto geral. E, sem sombra de dúvida, essa questão do empreendedorismo vem muito de berço por nós acompanharmos os nossos pais nessa questão de empreendedorismo, né? Eu dos três, é importante que saibam, quem está assistindo, que BRV vem de Bruno, Rodrigo e Vinícius, Isso. né? Eu acabo que sou o único dos três que hoje não atua dentro da empresa. Eu, há muitos anos acabei escolhendo empreender em outros segmentos paralelo à questão da BRV, mas eu nunca trabalhei diretamente dentro da indústria. Eu, dos meus 17, praticamente aos 19, depois 18 para 19, foi um período que eu fiquei dentro da indústria, onde eu passei por dentro da parte de chão de fábrica, questão de montagem, questão de embalagem. Eu, se eu não me engano, o meu melhor cargo lá dentro, antes de sair, foi a parte de digitar assistência técnica. E logo depois eu acabei indo morar um período em Houston, nos Estados Unidos. Por vontade própria, por convite, como é que Foi, foi? foi por convite de um amigo que é aqui da cidade, acabou indo para lá, e a gente tinha que ficar 2 anos, e aí chegou lá e ficou 2 meses, acho que foi, e aí quis voltar, me lembro se talvez ele não se adaptou, não sei qual é que foi a real desculpa, e uma das conversas, olha, eu tô com espaço aqui, eu aluguei uma casa, e se tu achar interessante e quiser vir, eu falo pra moça aqui que tu é meu parente, tu vai ficar com a casa, a gente negocia os móveis, negocia o carro que eu tinha comprado. Em questão de uma semana eu tava lá. E comecei, pai, tem essa oportunidade e tal. Pode ir. E me emprestarejou, me lembro, assim. E aí, A família apoiou, isso é importante, super né? apoiou, super apoiou, super apoiou. Então, eu fui, na ocasião, o Vinícius, ele estudava em Porto Alegre, que ele fazia comércio internacional. E o Rodrigo, se eu não me engano, naquela época ele estava morando em Santiago, no Chile. Na época, me lembro que a indústria tinha um centro de distribuição lá, e ele estava morando lá, estudando espanhol. Foi super longo para lá também. E aí eu acabei indo para Houston. E aí fiquei lá praticamente um ano. Quando eu voltei de Houston, eu falei, agora eu quero começar a seguir meu caminho, trilhar o meu próprio caminho. E foi quando eu fiz algumas seleções de emprego, desde Sebrae, me lembro, eu fui na Rinaldi também. Mas eu acabei sendo admitido na época pelo pessoal da Cadimax. Não sei se vocês lembram. Ali atrás, perto do Queens, ali, que eles tinham um escritório lá. E na ocasião, eu fui admitido para cuidar da parte comercial que fazia a venda de imagens 3D para a indústria moveleira. E aí me diz assim, o primeiro desencontro com a família foi tu seguir fora do caminho, né? Porque a família estava dentro desse contexto da BRV Posa. Sim. Ah, A Voz surgiu muitos anos depois, na verdade, Isso. né? Era só, na época era só a BRV. só BRD, só BRD. Isso. A gente costuma juntar as duas hoje, né? Quando É. fala as duas. E aí me diz uma coisa, como é que foi a família quando tu disse assim, não, eu vou trabalhar na Cadimax, não vou trabalhar dentro da empresa? Sabe que eles sempre apoiaram, assim, né? Eu acho que o mais importante, e eu acho isso muito legal, e isso eu tento transmitir para os meus filhos também, que é a questão que é importante que a gente siga os nossos sonhos, né? Nossas vontades. E a gente também tem interesse em todas essas questões, que é bastante gente, mas ao mesmo tempo eles nunca frearam essa questão de falar, nossa, que tem que seguir aqui dentro, sabe? Que tem que trabalhar aqui dentro, ficar dentro da empresa, por mais que seja o B, que é a primeira letra ali, né? É o Bruno, mas eles nunca me botaram uma pressão assim de falar, nossa, Obrigatoriedade. uma obrigatoriedade de ter que ficar aqui. E isso também acho que é algo que muito bom, enxerga com bons olhos, porque a gente sabe que cada um tem os seus desejos, as suas vontades, né? Eu acho que isso é o mais importante. E aí, naquela época lá foi bem quando eu comecei a trabalhar nessa empresa, mas coincidentemente, na semana que eu comecei a trabalhar naquela empresa, ela foi adquirida pela Procad na época, porque aqui mesmo chamava Cadimax. E aí tinha essa empresa que chamava Procad, que era em Caxias do Sul. Eles compraram, fizeram uma fusão, na verdade, mudou o seu nome. E em uma semana trabalhando, todos os colaboradores da Cadimax
foram admitidos na Procad e foram mandados para Caxias. Obviamente, quem quisesse ia encerrar o contrato por aí, mas quem não quisesse ia automaticamente trabalhar em Caxias. E eu fui com toda a turma. Então nós íamos de van todos os dias. E obviamente foi uma escola aqui para mim, sabe? Porque era uma empresa já consolidada. A Promob, que hoje é hoje nem é mais Promob, hoje é Simpli, porque foi Cadinax. Aí depois veio a Promob, a Procad comprou, depois eles começaram a adquirir a LCM, aí depois veio o grupo de fora, hoje já é Simpli. Mas na época que eu trabalhava lá, ainda se chamava Procad. E aí, na época, eu fiquei praticamente 1 ano e meio e eu era responsável por toda a parte de comercializar as imagens 3D para a indústria moveleira. Então, eu fazia essa parte comercial, e vendia as imagens 3D. Na época, hoje ainda está em alta isso, né? Mas era, tu não precisava mais fotografar. Tu pegava o produto, tu desenhava tudo por um 3D, né? E aí depois fazia ambientes realísticos e comercializava isso. Então a questão de, eu não vou ter perda de produto, porque eu não tenho que montar e desmontar, não tenho que comprar decoração, não tem perigo de montar o móvel e depois ter uma depreciação e não conseguir vender pelo valor original do produto. Então eu fazia toda essa parte. E bem naquela ocasião, eu fiquei 1 ano e pouco, foi quando a empresa, ela começou a crescer muito no mercado, porque o principal concorrente deles na época, que era a 2020, começou a ter um período meio ruim, começou a entrar, começou a perder muito o mercado, e eles estavam com uma ascensão muito grande, estavam ganhando um share gigantesco no mercado, e eles começaram a alocar todo o pessoal que fazia as imagens 3D para desenvolver o software deles. Obviamente, por questão de margem, era muito melhor esse pessoal desenvolver o próprio software deles do que terceirizar para indústrias, né? E aí foi quando que eu acabei tendo uma conversa, na época que era o meu diretor, e conversa vai, conversa vem, surgiu a possibilidade, então daqui a um pouco eu estar me desligando da empresa, e se tivesse a possibilidade, eu assumir essa carteira dos clientes que a gente já atendia no 3D, e botar uma empresa com mais 2 sócios, que na época faziam as imagens 3D, e aí nós íamos sair para essa carteira. E foi o que aconteceu. E que idade ele tinha nessa época? Eu tava com 21, Olha aí. 21 para 22. Isso é muito legal, né, Braga? Muito legal, jovem. E já dá pra perceber aqui que é um cara que é um nerd, né? Que é um cara inteligente, um cara legal, né? Eu fiz curso lá na Cadmax e na época que o Abel e Johan. Não, mas tu tem 21, acho que não foi nessa época do Abel, porque o Abel, ele era vendedor lá, era um dos supervisores, acho, de vendas lá. E muito legal essa época aqui. Curti pra caramba. Não, eu confesso que foi uma experiência muito grande, assim, muito rica, desde questão de negócios, porque era uma empresa, obviamente, a minha família vem na indústria moveleira. E aí quando tu vai lá e se depara, por mais que o share deles era a questão do moveleiro, era uma pegada diferente, porque eu já estava acostumado na questão do complemento e autosserviço, que é o que hoje a BRB fabrica. E aí quando tu vai para lá, a maioria dos clientes deles é modulado ou planejado. Então são mundos diferentes, por mais que era um moveleiro. Mas aí tu alinha a questão do modulado, planejado com a tecnologia, uma explosão de informações, porque é muita coisa nova. Então foi muito enriquecedor, assim, para desde a questão de carreira, ou até porque eu fui construindo ao longo dos anos. Muito do que eu aprendi lá, obviamente, vem replicando. A gente sabe que tem aquela premissa, né? Tu testa, deu certo, a gente aprimora, vai embora. Não deu certo, a gente dá alguns passos para trás. Mas foi uma escola gigantesca, sabe? E aí, tu imagina que dessa escola gigantesca, com esse anseio de empreender, né? E por ter isso na veia, por ter a questão da família, foi que daí eu comecei esse meu primeiro negócio. E esse primeiro negócio a gente ficou com 4 anos com essa. A operação foi uma operação muito legal. Era eu e mais 2 meninos. E a gente teve um crescimento assim, muito bacana em pouco tempo. Me lembro até hoje que o valor praticamente da minha rescisão foi porque eu investi no negócio. Em questão de nem 7 meses nós tínhamos recuperado o valor, sabe? Já estava se pagando, assim, sabe? Então foi uma experiência muito legal. E aí depois disso aí também já surgiu outras várias coisas, né? Esses 7 meses é um dado bem importante, porque em média são 2 anos, né, vaga para uma empresa começar a se pagar o investimento. Então pensa quanto deu certo esse negócio para em 7 meses já estar se pagando, né? Claro, eu confesso que a gente tinha uma certa vantagem competitiva, porque na época a gente conseguiu ficar com uma boa parte da carteira. Sim, já comprou a empresa tecnicamente funcionando. Exatamente, né? Mas obviamente o que a gente comercializava na época e o que ainda se comercializa hoje é um tanto quanto sazonal. Tu não tem uma recorrência mensalmente, né? Então tu vai lá, tu faz um catálogo, tem uma edição de novos produtos e aí depois isso para por um tempo.
mas ao mesmo tempo, pensando como negócio e pelo curto período de espaço de tempo, foi muito bom. E vocês faziam o catálogo digital, não a parte da impressão ou também auxiliavam na impressão? Nada, a gente não fazia nem o catálogo digital ou Só as impressão, imagens. só as imagens. Nós tínhamos parceiros onde a gente indicava, Uhum. e aí, inclusive até na época, a minha esposa ela é formada em design gráfico de produto. Ah, E na então já casava as É, impressões. eu até que incentivei ela de começar o seu próprio negócio, justamente por isso, porque nós vendíamos as imagens e eu precisava Uhum. vender para o moveleiro, para quem fosse, que teria a possibilidade de fazer o catálogo. Então eu já fazia a venda casada, né? Juntou o útil ao Útil e agradável. agradável, né? E Exatamente. nessa época tu já convivia com ela, já namorava, já era casado, como é que é? Já, a gente está junto há 17 anos, Nossa, uma vida. há bastante tempo. Ah, que legal. Bom, muito bom. Então, Bruno, deixa eu te pedir antes. Vamos lá, vamos voltar. João, volta um pouco aqui, tá? Bruno, quando tu era jovem, criança, assim, ó, o que que tu fazia? Três irmãos, né? Que estavam os três juntos, tal. O que que tu fazia? O que que o Vini fazia? O que que o terceiro irmão fazia? Qual que era? As minhas lembranças de infância é sempre casa cheia, sempre casa cheia, sempre casa cheia, porque imagina três, né? Então a gente também sempre rodeado de um monte de amigos. A gente morou um tempo em Garibaldi, depois a gente veio para Bento, morávamos num prédio, depois a gente foi para uma casa. A gente tinha muitos amigos, mas sempre brincávamos os três juntos, né? Obviamente tinha o quebra-pau, né? Quem tem filho, tem irmão, sabe que não tem como não ter a briga, né? Mas a gente sempre brincava muito junto e tudo que era tipo de brincadeira. A gente sempre foi muito, mais posso dizer assim, esportista, a gente sempre gostou muito de esportes. Então, e meus pais sempre incentivaram muito, muito pra gente, sabe? Fala um pouco de tudo, desde vôlei, futebol, basquete, patins, skate, bicicleta. Então, isso, imagina, três, né? Tem que gastar energia. Meu Bah, Deus. e melhor que gasta tudo fora de casa, né? Para não chegar em casa e virar a casa de pé no passo. Exatamente. Mas foi um desafio, né, para tua mãe conviver, Com certeza. conciliar os três e trabalho. Eu fiz essa pergunta pelo seguinte aspecto, porque aqui já passaram outros empresários, né? E aí eles comentaram que no esporte eles aprenderam muita coisa. Eu não sabia disso, agora que tu comentou isso. Então, o esporte ele traz uma certa disciplina para você exercer uma atividade um profissional, não? Sem sombra de dúvidas, eu super compacto com isso, super acredito. Eu me considero uma pessoa assim, extremamente sonhadora, mas ao mesmo tempo eu tenho uma missão muito grande e eu sou um cara muito competitivo, né? E aí quando tu fala dessas questões de esportes, eu sempre gostei muito disso, sempre gostei muito mesmo. E chegou um período da minha vida que eu acabei me envolvendo e comecei, nossa, eu quero fazer um esporte, eu quero começar a me superar. Eu comecei a fazer alguns esportes de endurance, não sei se são provas de adaptação. E começa a falar, tu faz 5, tu faz 10, tu faz 21, tu faz 42. Aí depois eu vou fazer um triatlo, aí tu nada, pedala, corre, tu faz um Ironman, aí tu faz uma prova de 100 km de corrida. Eu sempre gostei muito disso. Caramba! E eu acredito muito que isso anda junto com todas essas questões, né? Porque a gente tem o empreendedorismo, no empreendedorismo a gente sabe que a gente precisa ter a questão da disciplina, a questão do comprometimento e principalmente a questão do empenho, né? E eu atrelo essas três frentes junto com a questão do poder da mente. Porque muitas vezes, quando a gente vai para uma questão de uma prova de endurance, ou até mesmo num negócio, a gente sabe que a gente nem sempre anda assim. Eu estava comentando antes, né? Existem altos e baixos. E vai muito de como a gente enfrenta isso. Aí, quando tu traz isso para uma prova de longa duração, eu vou dar um exemplo. Eu já participei de provas de 100 quilômetros, provas de mais de um dia. Já participei de provas da Ironman, que dá mais ou menos umas 12 horas de prova. Então, por mais que tu fale, ó, eu sei, eu tenho que treinar. Eu tenho que ter a disciplina de acordar todos os dias e treinar. Comer certo, não. Eu tenho que ter o comprometimento de saber que, nossa, eu fiz toda essa função aqui e eu quero chegar no objetivo final. Mas, ao mesmo tempo, quando atrela a questão da cabeça, é porque muitas vezes a gente sabe que por mais que tenha treinado, por mais que tenha se alimentado, a nossa cabeça é muito fácil ela nos levar tanto para cima quanto para baixo. E aí, quando tu atrela essa questão do esporte junto com a disciplina, a questão do comprometimento, e tu leva para a questão do empreendedorismo, eu acredito que anda muito junto isso. E aí, eu vou dizer assim, a gente sempre foi muito incentivado desde pequeno nessa questão dos esportes, sabe? Isso para mim sempre foi uma válvula de escape. Confesso que eu não me considero, nossa, um super esportista, assim, mas eu tenho muito da questão de me desafiar.
E eu acho que isso é o mais importante, né? Porque ao mesmo tempo, a gente sabe, é aquele pedacinho a mais que em contexto geral, tu consegue ir atrás de grandes feitos. E aí tu pega uma prova, por exemplo, de longa duração, que é 12 horas, uma prova de Ironman hoje é 4 quilômetros nadando, 180 pedalando e 42 correndo. Então é uma prova de longa duração. Então tu passa por muitos altos e baixos Cara, durante uma E se a prova dessa. cabeça não estiver ajudando, não conclui. Exatamente. Mais que o corpo Exatamente. é né? Exatamente. Sem sombra de dúvidas. e aqui eu lembro. E falando em Iron Man, é isso? Cara, eu não sei se consigo pedalar uns 50 Consegue, quilômetros, 140. Consegue. 180. É tudo mordecer. Não, né? É tudo descida. Não. Aí vai. Aí tá bom, né? Bom se fosse. Ai. E aí, então, eu queria pedir mais uma coisa assim relacionada à infância de vocês. Como que era o pai? Como que era o pai e a mãe? Tipo assim, eles incentivavam vocês eu quero pedalar. Eu quero jogar vôlei. O outro, eu quero fazer desenho. Como é que o pai, eles agiam? Eles sempre foram muito tranquilos quanto a isso, sabe? Até porque meu pai, na nossa infância, ele viajava bastante. Ele sempre trabalhou com questão de exportação. Então ele viajava bastante, assim, né? E super normal, porque afinal de contas estava construindo o negócio, até antes de botar a BRB, ele teve outros negócios, mas ele sempre viajou bastante, mas ele sempre nos incentivaram de diversas maneiras, assim. E eu me lembro até hoje, tanto que na época que a gente resolveu fazer faculdade, nunca teve um negócio assim, nossa, vocês têm que fazer administração porque nós temos uma empresa, Mas é sabe? importante. Nunca. Cara, vai te fazer feliz, é isso que tu quer, é isso que tu quer seguir, vai. A gente vai estar apoiando. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? E eu tenho que passar exatamente para os meus filhos, porque a gente enxerga que se tu gosta do que tu faz, e se tu consegue fazer bem feito isso, obviamente tu vai ser feliz, tu vai ter uma remuneração boa em cima disso. Agora, tu fazer alguma coisa que tu não quer, que tu não gosta, que tu se sinta pressionado, eu acho que não faz o menor sentido. A gente fala isso porque em empresas familiares é muito comum, né, Baga? Sim. Os filhos terem aquela imposição, aquele compromisso de seguir o negócio das famílias, né? E é um diferencial na tua família não ter essa imposição. Sim, É exatamente. bem interessante. Exatamente. Nunca teve um negócio assim, nossa, que nós temos empresa, tem que trabalhar. Inclusive até a minha mãe, que hoje ela tem um negócio que é parte de locação, nenhum de nós trabalha lá, sabe? Indiretamente sempre os meninos ajudam, mas nenhum de nós trabalha lá. Sabe? Isso. Então, o cara acaba atuando No seu segmento. no seu segmento, cada um no seu quadrado. Então, agora, para finalizar esse objetivo aqui, essa entrada, e depois a gente ir para a parte profissional, que é isso que nós queremos saber, né? Da parte do que o Bruno faz, do que o Bruno tem conhecimento. Aí sei que ele está envolvido em negócio de expoente, SIC e tal, toda essa parte aí, né? Então, pessoal, fiquem atentos aí pela parte que ele falou dos sonhos, né? Sonhos. Cada um dos irmãos tem um sonho diferente. Por isso que eu pedi do pai, se ele focava aí. Porque às vezes a gente tem situações que vieram aqui, empresários que vieram aqui e falaram, meu pai nunca foi empreendedor. A minha mãe também nunca foi empreendedora. Mas o cara é um baita de um empreendedor. Porque nasceu dele esse sonho, né, Baga? Exatamente. E aqui, então, são 3 sonhos que é importante os pais saberem disso e ficarem atentos para analisar, peraí, qual que é, o meu filho está pendendo para que lado? Será que é para ser atleta? Será que é para ser empresário? Será que é para ser operador de máquinas? Tudo é possível, entendeu? Então, deixar com que o filho faça aquilo que ele se sinta, né? O sonho dele, né, cara? Então, visões diferentes, o Bruno falou ali, então é muito importante. E histórias diferentes, né? Eles estavam na mesma, introduzidos no mesmo contexto, mas cada um foi para um lado. Então, isso é louvável, né, cara? E parabéns, pai, né? Parabéns, pai, que teve essa visão. Claro, o pai não ia ser um baita empreendedor, né? Esse era um representante comercial. A mente dele era aberta e tal. Ainda é. Então, olha, então, é muito bom, né? E, bom, agora vem as perguntas mais técnicas, né? As perguntas mais profissionais que vêm aqui da nossa amiga ele, né? Então, vamos lá. Bruno, vamos lá. Me conta desse contexto. Então, a gente tinha aquela empresa que fazia os designs gráficos, né? De sócios.
Quando isso concluiu e que negócio veio na sequência? Legal. Essa empresa que fazia imagens 3D para a indústria brasileira tem uma operação por 4 anos. Tá. Nós montamos uma operação por 4 anos operando. Chegou no ponto de a gente estar com ideias diferentes, divergências de sócio. E na ocasião estava surgindo a questão do e-commerce, do mundo online, que ainda era muito pouco explorado, né? Como nós tínhamos indústria modeleira e como eu tinha muito contato por ter relacionamento com diversas indústrias que nós vendíamos as imagens 3D, numa reunião que a gente estava, inclusive na BRV, não tem ideia de montar um e-commerce. E aí, Na época era algo muito novo, né? na época, confesso que em B tinha a novelaria, que ficou um tempo depois sumiu, mas era muito novo. Sabe, a novelaria também foi super pioneira. Então éramos nós e eles. E logo que a gente começou a operação, a gente conseguiu crescer bastante, sim, em um curto período de espaço. Que a gente ia ser considerado um dos maiores do estado, quando se falava de venda propriamente dita de imóveis, né? E aí nós tínhamos uma operação extremamente complexa, só que ao mesmo tempo eu não tinha esse conhecimento por parte do online. Então, na época nós convidamos um amigo, que até hoje nós temos uma amizade muito boa, então ele vinha com a bagagem da questão do online e eu vinha com a questão da parte comercial para poder abordar as empresas e oferecer. E eu lembro até hoje que eu tenho diversos negócios e muitos do que a gente começou a comprar e vender era pela questão do relacionamento. Que eu acho que esse é um dos pontos mais importantes. Network, O network. E eu me lembro até hoje, teve vários. Eu lembro até hoje assim que, cara, eu fui lá, mas eu tenho um projeto, e falei assim, cara, tu é louco. Imagina que tu vai vender guarda-roupa online. É 3 volumes que esse troço aqui. Tem um que tem 6 volumes. Tu não vai vender nem a pau online. Cara, vamos testar. Falei, o máximo eu não vender. Ou o máximo eu começar a comprar o time. Eu falei, tu não precisa me fazer nada. Só me preenche uma planilha com os dados, eu vou cadastrar isso aqui e eu que vou fazer todo o tema em casa. Se alguém comprar, eu compro de ti E tu entregava. e tu E entrega. tu trabalhava sem estoque? Como é que tu fazia? Nós ficamos por um bom tempo trabalhando sem estoque. A gente chegou no auge da operação, chegou a ter quase 25 mil itens cadastrados na operação. Nossa. Então nós fomos um bom tempo sem estoque. Quando a gente conseguiu um espaço dentro dos padrões, que era já na Fosa, nós tínhamos um estoque. E confesso que um dos períodos que a gente mais conseguiu crescer foi quando a gente começou a adotar uma estratégia de estoque consignado. Então, por nós termos essa questão do relacionamento, por nós estarmos próximos do seu capital, não só do vínculo imóvel, nós tínhamos essa facilidade. Então, eu coletava na indústria, Deixava lá guardadinho. deixava lá guardadinho, Vinha pedido, entregava. já mandava, faturava, e vamos fazer a ordem de compra para o fornecedor, e ele faturava para nós e nada segue. Então, essa operação a gente ficou rodando com ela praticamente uns 12 anos, uns 12, 13 anos, assim. E aí, logo depois, a gente teve algumas mudanças, a BRV sempre exportou muito, então nós comprávamos muito da BRV, comprávamos diversos fornecedores que eram, inclusive, concorrentes da BRV. O mercado, pós-pandemia, sofreu uma falta de abastecimento de matéria-prima, então naquela época a gente teve algumas mudanças internas e acabou parando de comprar e revender, a gente ficou focando mais na questão do que era produzido internamente. Então a operação saiu desse tamanho para esse tamanho. E aí, exatamente nessa ocasião, que surgiu o frete de gestão. Né, Aí que foi era, o teu terceiro negócio. exatamente, que foi a empresa aqui no qual hoje eu toco. Né, a frete de gestão na época, não fui eu que fundei a empresa, eu acabei entrando depois no negócio, mas na época nós tínhamos uma dor, e essa dor não era daquela época, essa dor é atual, e tem muitos negócios que tem essa dor, que é voltado para a parte de logística, que é botar frete, rastrear a mercadoria e fazer a auditoria financeira. Então, nós auditamos o que a transportadora cobra do embarcador versus o que ele tem negociado em tabela. Então, mostra se ele está ganhando ou se ele está perdendo, ou se ele está empatando de ser o correto. E nós tínhamos essa dor gigantesca no negócio, porque quando tu começa a olhar para uma operação dessas com um volume grande, tu começa sempre a tentar entender onde é que está indo, né? Porque as margens cada vez menores, e o mercado gigantesco, e concorrentes de tudo que é lugar, com aportes milionários, então tu tem que começar a olhar tudo na unha. E na época nós tínhamos um gargalo gigantesco que era a parte da logística. E aí um dia descobrimos então que tinha esse software que estava sendo começado, né? Pra ter uma noção, eu acabei entrando na operação, foi final de 21, e eles abriram o CNPJ em julho de 21. Né? Então E foi bem aí, recente. como é que funciona? Vocês trabalham com as transportadoras ou com as empresas que precisam de logística? Quem é o público-alvo? O nosso público-alvo são indústrias, e-commerces, varejos, vinícolas. Então hoje nós não trabalhamos diretamente com as transportadoras.
é exatamente com essa parte. Então, hoje a gente costuma falar que a gente vende o software para embarcadores, ou seja, para quem paga frete. Se todo negócio que hoje paga frete, a gente consegue atender. A transportadora não deixa de ser um possível cliente, porque muitas vezes a gente consegue indicar clientes para isso. Acontece muitas vezes de vir clientes novos por frete de gestão, onde ele fala, eu tenho uma certa dificuldade em mandar para São Paulo. Eu quero mandar para o Norte e Nordeste. Quem que me indica de transportador? Entendi. Então a gente consegue indicar. Mas Tem umas nós- parcerias. Tem parcerias, mas o negócio forte hoje acaba sendo diretamente para a indústria, assim, a parte de e-commerce. E quando uma transportadora ela atrasa na entrega, ela sofre uma penalização, ou o embarcador ele consegue identificar essa falha no processo, ou está parada no posto de fiscalização, como é que vocês tratam isso dentro da ferramenta? Isso o software fala, né? Hoje tem essas três frentes, que a primeira delas é cortar a frente. Então, toda vez que o embarcador tem de mandar uma mercadoria, seja numa compra ou numa venda, a gente sempre mostra para ele os melhores preços, os melhores prazos, dentro das transportadoras que a gente tem que contratar. A questão que tu fala do rastreio, saber se está indo a mercadoria, então a gente também consegue mostrar exatamente todo o script desse momento que a transportadora retirou da indústria, ou seja, do embarcador o produto, até o destino final, se ele despacho, se for por algum motivo, se teve algum extravio. Então a gente consegue mostrar isso dentro da ferramenta, que é um software, né? É um software SaaS. E a auditoria financeira, que hoje confesso que acaba sendo nosso principal produto, que na auditoria financeira é onde a gente consegue de fato mostrar se o embarcador está perdendo dinheiro durante o dia. E a gente mostra que a maioria das vezes a gente está perdendo dinheiro e nem sabe. Então, tu te considera como uma empresa que aproxima o cliente do embarcador? Sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. Que tu aproxima os dois através de uma agilidade e de uma confiança que o cliente está recebendo da mercadoria dele. Exatamente. Na verdade, hoje a gente fala em questão do consumidor, a gente parte muito na questão dos processos, né? De quem compra hoje, por mais que a gente atenda tanto o B2B, que será o mercado do CNPJ, quanto o B2C, que é o CPF, o cara que compra consumidor final, a gente sabe que o cara quer receber para ontem. E a experiência é o que mais conta. É isso aí. Né? Até ontem eu estava participando de uma live com o Rogério Salum, que é o fundador da Wine, né? E ele fala que limpava todas as garrafas antes de enviar. Obviamente, quando ele fazia 10, 15 pedidos por dia. Quando ele começou a escalar para essa... Mas isso é tudo a questão de poder encantar o cliente, né? E a gente sabe que quando tu trabalha diretamente com pessoas, se tu não tem um atendimento bom, se não é rápido, seja para tu entregar ou para resolver o problema, isso respinga direta e indiretamente no teu negócio. E aí o que a gente tenta fazer, de fato, é agilizar esses processos, entregar uma melhor maneira para quem encontrar a ferramenta, conseguir ter essas informações e passar direto aí para o consumidor final ou para outra indústria que está comprando esse serviço. Você me lembrou uma coisa agora. Minha mãe, quando era pequenininha, ela falava: primeiro tem que ter a fama, depois tem que deitar na cama, né? Então, assim, ó, tu comentou aí agora, quando o cara começou, ele limpava as garrafas, tudo bonitinho para entregar, porque o cliente, os primeiros, o cara é pequenininho e tal, sai pedidinho, vê a garrafa toda bonitinha, a embalagem toda bonita, ótimo, vai encantar, né? Vai encantar o cliente, né? Depois, quando o cara já é gigante, óbvio que não vai relaxar, né? Mas depois que o cara tem lá milhões de entregas e tal, se vai um detalhezinho a desejar, isso aí influencia ou não influencia? Ou até que ponto que influencia isso? Eu considero que totalmente influencia. Mas, claro, vai muito na questão dos negócios e dos processos dentro que o cara tá disposto a trabalhar, né? No caso dele, até, inclusive, como você está falando, ele comenta que a partir do momento que eles começaram a escalar o negócio e ter um número gigantesco, obviamente isso engargalava em pessoas, mas que tinha o mínimo de um processo que tinha que entregar para não ter problema na hora que o cliente fosse receber. Então a garrafa tinha que estar limpa, eles vendem muito a questão de clube de assinatura, né? Sim. Como é que tu vai ter um clube de assinatura que tu vai receber tudo mesmo numa garrafa suja? Não tem como, mas ao mesmo tempo ele bate muito na questão da experiência do cliente, né? Desse encantamento. Eu já participei de outros eventos com ele e ele fala muito sobre essa questão do encantamento e eu acho que faz um tal sentido quando tu trabalha diretamente ligado a pessoas, né? Então quando tu fala dessa questão, nossa, eu sei que o cara tem um monte de pedidos, mas tem que ter o mínimo do processo possível para tu poder entregar isso para o teu cliente da melhor maneira possível, né? E ter qualidade, obviamente. Desculpa. Bruno, quanto tempo tu tem de experiência com e-commerce? Ou de conhecimento com e-commerce? O Dé tá beirando hoje uns 14 anos por aí. E não foi só abrir a operação, né? Na verdade, é até engraçado porque antes da abrir a operação, eu confesso que tu olhava uma operação de fora e falava, nossa,
Ele tem que ter uma plataforma, tem que ter os fornecedores, tem que ter um RP, vou botar os produtos, vou botar os preços em cima da mesa e vai ser vendendo, né? E é muito longe disso, sabe? A complexidade é muito maior do que a gente está conversando aqui. E aí, isso obviamente traz uma bagagem gigantesca. E depois a operação tem voos. Hoje não ligado diretamente ao comércio eletrônico, mas eu ainda continuo frequentando esse meio, que é um mercado gigantesco, com muita possibilidade e oportunidade. E eu hoje estava vendo uma podcast justamente que falava sobre isso. Todo mundo acha que é abrir um marketplace e começar a ganhar dinheiro e ficar trilionário com isso. E tá muito longe disso. Muito longe, muito longe. E olha que engraçado que quando a gente começou, nem existia marketplace. Na época que a gente começou, não tinha esse negócio de eu cadastrar meus produtos no Mercado Livre, cadastrar os produtos na Magazine Luiza, na Colombo, no Extra. Não existia. Na época, só vendia através do teu e-commerce próprio. E quando tu vende através do e-commerce próprio, como se tivesse uma loja no deserto. Você tem que pegar o carro pela mão, trazer para a loja. Obviamente, tu gasta para isso, tu tem que fazer investimentos, mas tem a possibilidade dele entrar, olhar, não gostar e ir embora. E aí, quando surgiu a onda do marketplace, onde foi que teve um boom no mercado, e onde muita gente cresceu. Mas onde muita gente também quebrou. Sim. Então, tem os dois pontos essas questões, né? Porque eu confesso que na época que nós começamos a operação, tu não tinha muita informação do negócio. Então, eu lembro nitidamente que a gente cresceu muito por erros e acertos. Confesso que mais erros do que acertos. Nós, obviamente, errando rápido, mas acertando. E o bom é muito na questão de teste. E eu sempre gostei de poder compartilhar e ajudar outros empresários, ou outras empresas, ou quem precisa, porque na época que eu comecei, a gente não tinha ajuda, eu não tinha com quem buscar. Tu buscava em algum portal, ou tu buscava em algum livro, ou algum que outro conhecido, porque era muito rasa a informação na época. E como o negócio vai crescendo, e como eu comentei que a gente estava conversando antes, né? Eu, longe de ser considerado um especialista, mas eu considero que eu tenho uma bagagem muito grande. E essa bagagem, muitas vezes, acaba sendo um bússola para os negócios. Isso que eu acho mais importante. Porque, como eu falei, naquela época não tinha com quem conversar, com quem trocar figurinha. E às vezes, até numa dessas conversas, indiferente se podia ser concorrente ou não, te surge ideias. E daqui a pouco, pô, eu não estava pensando nisso, daqui a pouco eu posso unir isso aqui e vai funcionar. Então eu considero super válido essa troca. E sempre acreditei nisso, sabe? É ensinando que se aprende, né? É a profa. É verdade. E aí, Bruno, me conta, nesse meio caminho surgiram então as entidades da nossa cidade, né? Nós estamos em Bento Gonçalves e o Bruno nos representou por muito tempo. Nos conta um pouquinho dessa trajetória. Legal. Eu acabei entrando nas entidades, foi por convite do Elton Mijal. Já esteve aqui, grande abraço. Uma grande pessoa, muito grande pelo Elton. E na época eu acabei entrando pelo SIC. Não me lembro exatamente a pasta que me convidou na época. Mas eu entrei pela questão do voluntariado, né? E vou dizer que foi uma grande escola. Do próprio SIC surgiu a questão de poder participar da Escovento. Eu fiquei na Escovento por o primeiro ano como diretor de eventos. No segundo ano fui diretor de marketing e depois acabei sendo convidado para ser o diretor-geral, presidente da feira. E, obviamente, isso foi por bastante tempo. Eu fiquei por mais tempo do que o normal, porque nós pegamos uma pandemia. Então, isso, não vou dizer que atrasou, mas eu teria ficado 4 anos se não fosse pandemia. E eu fiquei 6, né? Não me arrependo de absolutamente nada. Eu acho que tudo é uma escola, né? E eu sempre falo que tem muita gente boa que tá vindo e a gente tem que dar oportunidade para todo mundo, sabe? Tem gente que tu vê que gosta. E eu não vou julgar, mas às vezes não tem tanta gente boa vindo, tem que dar essa chance. E pra mim foi uma escola, né? Às vezes o pessoal falava, nossa, mas realmente, se eu for parar pra analisar, eu perco meu tempo. Eu sempre bati na tecla de que o tempo é o nosso bem mais precioso. E a partir do momento que eu tô abdicando do meu tempo, seja com a minha família, com o meu trabalho, atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, e em prol do trabalho voluntariado, eu não tô ganhando nada ali. Mas eu sempre bati na tecla de que, por mais que eu estava gastando, tu tinha que comprar roupa, tu tinha que gastar gasolina, tu ia em diversas reuniões, o círculo de pessoas que tu conhece, o networking de pessoas que tu faz, é gigantesco. E isso te recompensa de um lado, sabe? Então, eu sempre enxerguei e sempre falava, quando me falavam, nossa, você não acha que perde muito tempo? Ou melhor, tu não ganha R$1 pra estar aí. E realmente, nós não ganhamos R$1.
tanto quanto o SIC, quanto o Expobank, quanto o Fenavim, ninguém ganha absolutamente nada. Mas em contrapartida, tu tem tanta experiência, tu conhece tanta gente boa, que isso te dá como é que eu posso dizer assim, é uma realidade muito diferente. Então eu considero isso, não foi uma perca, entende? Bem pelo contrário, sabe? Eu fiz grandes amizades, eu tenho certeza que eu vou levar pro resto da vida. Obviamente isso me deu uma bagagem gigantesca. Eu estando à frente da Expobank, que a Expobank hoje é a maior feira cultural do país. É gigantesca, gigantesca. A feira é gigante. Obviamente, é uma grande responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, te dá uma bagagem gigantesca. E eu sempre bati na tecla de que tempo é precioso, mas, ao mesmo tempo, o que eu tentei formar, enquanto eu estava na liderança dali, eram as pessoas. Né? Porque, pra mim, tudo se resume às pessoas. Se eu não tenho gente boa, é mais bom o nosso negócio. Eu quero ter gente sempre melhor que eu. Né? Ou igual ou para melhor. Então, sempre bati na tecla de que, bom, quando eu fui convidado para ser diretor-geral, meu objetivo principal foi, vou formar uma equipe que seja muito boa. Eu tenho gente muito boa, onde eu tinha certeza que esses caras vão fazer o melhor feira possível. E graças a Deus foi o que aconteceu. Muito bom. Então, na tua opinião, esse voluntariado, além do network, te ajuda também na tua profissão no dia a dia, porque tu encontra pessoas lá que tu pode até ocupar nos teus negócios, né?